Boa noite, prezados amigos. Mais uma vez, o tema em pauta é o Sínodo da Amazônia. Creio não ser necessário acentuar a importância desse evento, marcado para outubro próximo. Já tratamos disso aqui e eu hoje pretendo apenas fazer algumas referências mais específicas sobre pontos altamente escandalosos que constam no Instrumentum Laboris. Primeiramente, eu acho importante pôr em destaque essa questão. Muitos supõem, uma visão falaciosa, ilusória, romântica das coisas, que o comunismo teria morrido. Ora, caiu o muro de Berlim, a autodenominada União Soviética dissolveu-se, tudo isso a partir de 89, 91, 90, 91, e o perigo comunista hoje esmoreceu, ou se diluiu, ou de uma maneira ou de outra, tomou uma coloração bem mais rósea do que era antes. Bom, no tocante a isso, é preciso dizer que constitui um bluff monumental supor que o comunismo tenha morrido. Por quê? A revolução é mestra em metamorfosear-se. Quer dizer, as transformações que a revolução realiza são mudanças de roupagem, mudanças de figurino. Ela introduz um outro verniz, uma outra apresentação externa, e desse modo engana os incautos. Bom, a esse respeito, há um depoimento muito significativo de Pablo Guzmán, que é o teólogo da libertação chileno. Numa conferência em Madrid, em 1991, ele disse com todas as letras: alguns acreditam que a teologia da libertação tenha desaparecido. Será que ela morreu mesmo? Nunca. Hoje, a teologia da libertação tomou uma nova face, diz ele. É a teologia indígena. Claro. Então, vejamos bem. O comunismo passou por várias etapas, várias transformações, e a sua apresentação externa ostentou roupagens diversas. Num certo momento, a teologia da libertação divulgou a propaganda comunista nos meios católicos. O instrumento, digamos, para usar a expressão em voga, o instrumento labores da teologia da libertação foi por assim dizer, o conjunto de grupelhos denominados comunidades eclesiais de base. Bom, a ação das comunidades eclesiais de base deram origem ao Partido dos Trabalhadores. O Lula declarava-se membro das comunidades eclesiais de base. Então, o que acontece? Temos aqui uma sequência. Quando um certo lance revolucionário, uma determinada ponta de lança, esgota suas capacidades de atuação, exaure as suas forças, por assim dizer, cria o vácuo em torno de si. Então, o que a revolução faz? Inova, introduzindo a mesma doutrina, os mesmos princípios, a mesma mentalidade, sob uma outra apresentação. Um invólucro novo que facilmente ludibria, facilmente embai os inadvertidos, que são legião. Por isso, agora, vejamos, o foco da atenção revolucionária está voltado para a teologia indígena. O que é essa teologia indígena? Já falamos. Um dos pontos, essa é a matéria prioritária do Sínodo da Amazônia. Os índios são apresentados, agora eu me refiro a um termo, uma expressão que é utilizada no próprio documento, Instrumentum Laboris,
reconhecer a espiritualidade indígena como fonte de riqueza cristã, para a experiência cristã. Caros amigos, essa afirmação é totalmente inconcebível, é totalmente inaceitável. Os indígenas não podem ser porta-vozes nem transmissores da mensagem cristã, uma vez que eles foram objeto da catequese católica. E eles defendem o quê? Nós sabemos. Eles defendem o que os indígenas professavam antes da vinda dos jesuítas aqui era o mais horrendo animismo, o paganismo, com tudo que nós sabemos em matéria de aberrações. Antropofagia, homossexualismo, mil outras coisas correlatas. Então, a Igreja Católica lutou contra isso, desvendou esses males e trouxe os índios à civilização, a Igreja e a civilização. Hoje, o que se pretende afirmar é o contrário. Faz-se a divulgação do paganismo indígena como sendo um ideal cristão. Vejam, senhores, a que ponto chegamos de inversão dos valores. A Igreja, que é mãe e mestra da verdade, sujeita-se a quê? Sujeita-se a apregoar o paganismo detestável, a respeito do qual vários santos disseram, Santo Irineu, São Paulo, os deuses dos pagãos são os demônios. Bem, agora então, o Sínodo da Amazônia tem a intenção de entronizar os índios como se fosse um modelo, um polo, um ponto de referência para a formação católica. E vai além. Em consequência disso, sugere que nas celebrações litúrgicas, a música, a dança, as línguas e as vestimentas indígenas passem a integrar o rito. Vê-se, então, por aí, o absurdo em que estamos imersos. Os índios foram catequizados, receberam os ensinamentos dos padres Anchieta, Nóbrega, de toda a pleiade dos valorosos construtores do Brasil, no sentido de abandonar os horrores do paganismo e abraçar a fé límpida, clara, cristalina do catolicismo. Agora, depois de todo esse percurso da civilização, o que faz a propaganda revolucionária? Faz o caminho inverso. Apresenta os índios como fonte de evangelização. Eu estou verificando aqui um instrumento labores. Mais um elemento que é digno de nota. O instrumento labores sugere que se estude, aspas, a possibilidade da ordenação sacerdotal para pessoas anciãs, preferencialmente indígenas, respeitadas e acolhidas por sua comunidade, ainda que tenham uma família constituída e estável. Nisso tudo, há um elenco de aberrações indizível, inqualificável. Quer dizer, o que é um ancião indígena? Que condições ele tem de formação para ser um sacerdote? Se a religião pagã dos índios é apresentada como modelo, que espécie de padre ele será, pergunto eu? Também, nessa perspectiva de uma igreja pan-amazônica, fala-se no papel futuro das diaconisas. Então, o que acontece? Isso
mais uma vez, conduz a quê? A uma situação em que a estrutura hierárquica da igreja, aquilo que é o próprio cerne da vida católica, seja em matéria de doutrina, seja em matéria de hierarquia, seja em matéria de hábitos, costumes, celebrações, tudo fica inteiramente descaracterizado e a serviço da revolução. Esse é o plano e é isso que está sendo executado hoje da maneira mais assintosa que provocante. O grande público não está devidamente informado sobre isso e por essa razão facilmente deixa-se levar, achando que não é bem exatamente assim, é uma figura de retórica, não tem o alcance que assim está sendo exposto. Nada disso é verdade. De fato, há um plano elaborado, em execução, e que, a ser levado até as últimas consequências, representaria, pura e simplesmente, a negação completa da religião revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta óbvia é essa. A igreja é de direito divino, foi construída por Nosso Senhor e não pode desaparecer. Claro, não há a menor dúvida. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entretanto, não fosse pela promessa divina, quem de nós teria condições de afirmar que a Igreja Católica continua igual a si mesma? Essa é a pergunta que apresento aos leitores e desejo que todos se inscrevam no canal, exponham indagações, objeções, dúvidas, e me disponho, evidentemente, a atendê-los e a aprofundar o assunto com novos desdobramentos absolutamente necessários, na mesma linha do que nós temos comentado ultimamente. Boa noite a todos e até breve.